Com a proclamação da República, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca fica responsável pela transição do Império para o novo regime político. O Congresso Constituinte é convocado e, em apenas 3 meses, elabora a primeira Constituição republicana do país, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Nesse momento, havia um embate claro entre Deodoro da Fonseca e o Congresso Constituinte, a ponto de Rui Barbosa aconselhar os constituintes, naquele momento, a apressarem a elaboração da Constituinte em razão das ameaças de golpe de Estado de Deodoro da Fonseca. Então, com isso sério, porque ela tem uma pressão política muito forte, até mesmo em torno da própria ameaça de fechamento das atividades parlamentares. A Constituição de 1891 trouxe avanços como direitos individuais para o cidadão, liberdade de imprensa, separação entre Estado e Igreja e, pela primeira vez, faz menção à transferência da capital para o interior do país. Além disso, o voto passa a valer para os homens maiores de 21 anos. A nova carta estabeleceu ainda que o presidente da República é a maior autoridade do país, com mandato de 4 anos. As províncias são transformadas em estados e ganham autonomia. Também foi instituída a separação dos 3 poderes e o Congresso bicameral. Para a Câmara, são eleitos deputados em número proporcional à população, com mandato de 3 anos. Já para o Senado, cada unidade da federação elege 3 parlamentares com mandato de 9 anos. Você vai passar a ter o quê? Representantes de uma das casas do parlamento com peso político suficiente para defender medidas que sejam adequadas para as populações dos seus respectivos estados. Defender os seus interesses. E é o Senado que desempenha mais esse papel. Para este jurista, parte da inspiração para o documento veio da Constituição americana. Primeira República, em vez da monarquia anterior. Segundo, a federação em vez do governo unitário. Terceiro, o Senado, agora, que era o Senado, antes era um Senado vitalício, agora vai ser um Senado modificado pelas eleições. Agora se tem o controle de constitucionalidade das leis, vindo também dos Estados Unidos, que inventou isso. Dar ao judiciário o papel de rever as leis se elas afrontam a Constituição. É aqui no Arquivo do Senado que está guardado o único exemplar da primeira Constituição da República do Brasil, que tem, inclusive, a assinatura dos 268 parlamentares que participaram da elaboração do documento no final do século XIX, início do século XX. Pelo valor histórico, tudo que está aqui é mantido em ambiente climatizado, com controle de umidade e monitorado por câmeras. Além disso, o manuseio só pode ser feito com avental e luvas. O arquivo também abriga o livro de atas que registra o andamento dos trabalhos que resultaram na Constituição e ainda as emendas originais apresentadas pelos parlamentares. A forma como a atividade parlamentar se dá, que é por meio do processo legislativo, nós podemos notar que essa forma também estava lá bem amadurecida. Isso é sinal do quê? De um amadurecimento da classe política brasileira. Que quando chamada a, pela primeira vez, construir autonomamente a lei maior do país, não refuga, assume a função e a conclui de forma perfeita. Como você sabe, no dia 15 de novembro de 1889, acabou a monarquia. O rei foi expulso do Brasil, juntamente com a sua família, sua filha, Princesa Isabel, a rainha, o seu genro, o Conde D, todo mundo foi expulso do Brasil. E o Brasil transformou-se, portanto, numa república a partir do dia 15 de novembro de 1889. E aí pensa comigo, se o Brasil mudou tanto, se o Brasil mudou radicalmente, era necessária a realização de uma nova Constituição. E essa Constituição foi feita, meus amigos, é a Constituição de 1891. Isso mesmo. Segunda Constituição brasileira, a Constituição de 1891, conhecida também como Constituição de Rui Barbosa. Constituição de Rui Barbosa, por quê? Constituição de Rui Barbosa? Porque foi o baiano Rui Barbosa
que redigiu quase todo o anteprojeto da Constituição de 1891. A Constituição, a segunda Constituição brasileira, deve muito às mãos de Rui Barbosa. E olha só a dica que eu vou lhes dar. A segunda Constituição brasileira, de 1891, feita por Rui Barbosa, inspirou-se na Constituição norte-americana. Inspirou-se na Constituição dos Estados Unidos. Isso porque Rui Barbosa era um apaixonado pelo direito norte-americano, admirava o direito norte-americano. Então, muita coisa nós trouxemos de lá. Quer ver só a prova disso? Sabe como chamava o Brasil na Constituição de 1891? Sabe como chamava o Brasil? Estados Unidos do Brasil. Isso mesmo, Estados Unidos do Brasil. Veja só, portanto, a influência norte-americana. E basicamente, como se demonstrou essa influência norte-americana na segunda Constituição brasileira? Eu explico para vocês. Primeiramente, o Brasil era uma federação. Deixamos de ser um Estado unitário e passamos a ser uma federação. Você lembra o que é federação? Fácil, não é? Federação significa a união de vários estados, cada qual com uma parcela de autonomia. Então, cada estado tem uma parcela de autonomia. Ou seja, cada estado pode legislar, fazer suas próprias leis, cada estado pode administrar, tem autonomia para isso. Isso é uma federação. Portanto, o Brasil transformou-se em uma federação. Além disso, evidentemente, acabou a monarquia no Brasil. Chega de monarquia. O Brasil passou a ser uma república. República. E o que significa república? Ora, república vem do latim res publica, coisa pública. Significa que o governante é um representante do povo. Significa que o governante é escolhido pelo povo para um mandato determinado. Não é como essa história de rei que pode ficar aí 50, 60 anos, não é assim não. No caso da república, o governante é escolhido pelo povo para um mandato determinado. Então o Brasil passou a ser uma república. Outra novidade, na Constituição de 1891, o Brasil passou a ser um Estado laico. Ou seja, o Brasil não tem mais religião oficial. Como eu disse para vocês, a única Constituição que teve religião oficial foi a Constituição de Dom Pedro I. Foi a Constituição de 1824. Depois, todas as outras, o Brasil era um Estado laico, o Brasil era um Estado leigo. Até hoje é um Estado leigo. Outra novidade importante da Constituição de 1891. O Brasil, meus queridos amigos, o Brasil passou a adotar 3 poderes. A famosa tripartição de poderes do francês Montesquieu. Ou seja, desaparece, portanto, aquela história de poder moderador. Isso não existe mais. Os 3 poderes no Brasil, e aliás, até hoje é assim, os 3 poderes são o executivo, legislativo e judiciário. E uma coisa importante para aqueles que estão se preparando aí para concursos públicos. Isso tem caído bastante em concursos públicos. Ouça bem isso. Foi na Constituição de 1891, na segunda Constituição brasileira, que surgiu o controle difuso de constitucionalidade. Guarde isso. Foi na segunda Constituição brasileira, a Constituição de 1891, Constituição de Rui Barbosa, que surgiu o controle difuso de constitucionalidade. O que é isso? O que é controle difuso? Fácil. Controle difuso significa que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Isso surgiu na Constituição de 1891. Mas por que acabou a Constituição de 1891? Por que isso? Ah, meus amigos, a Constituição de 1891 acabou porque esse primeiro momento da República Brasileira foi bastante tumultuado. Ali o voto era aberto, o voto não era sigiloso, isso acabava dando ensejo a pressões sobre o eleitor. Os derrotados nem sempre aceitavam a derrota nas urnas. Então, essa primeira fase da República Brasileira foi bastante tumultuada.
Houve, inclusive, no estado de São Paulo, a famosa Revolução Constitucionalista de 1932, e diante disso surgiu, então, a terceira Constituição brasileira. A Constituição de 1934.